Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Projeto Startup. Aqui você, empreendedor, fica sabendo de todas as novidades sobre o ramo da tecnologia, inovação e, mais importante, como ingressar nesse segmento de mercado, as startups, que cada dia cresce mais no Brasil e no mundo. No programa de hoje eu converso com a especialista em gestão de equipes e formação de liderança, Márcia Pires. Mas antes, nós vamos conhecer a história da Progic, uma startup especializada em comunicação interna e software para TV corporativa. Há 14 anos de história, começou em 2008, quando 2 engenheiros eletricistas abriram mão de seus empregos para apostar no sonho de criar uma empresa de tecnologia. Hoje a empresa está consolidada no mercado e são cerca de 500 clientes em todo o país, com mais de 5 mil telas em operação com a tecnologia. Vamos ver? Sou Igor Gavazzi Vazoler, tenho 40 anos, sou engenheiro de formação e empresário há 15 anos. A empresa era um sonho, na verdade, de adolescente, né? Eu, desde os 12 anos, tinha esse sonho de construir uma empresa de tecnologia. E aí, quando eu tinha 25 anos, era engenheiro de uma empresa. E cheguei à conclusão de que ou eu abria, ou eu fundava essa empresa agora, ou talvez depois eu me comprometesse demais e não poderia mais assumir esse risco. Então, em 2007, na verdade, a gente teve essa ideia de fundar um negócio, né? Eu e um colega engenheiro, a gente abandonou os nossos empregos e abriu a Progic. Então, a ideia inicial da empresa, né, basicamente era desenvolvimento de tecnologias de eletrônica, que era onde a gente tinha essa especialidade, né, mas não existe um foco de produto, né, não foi uma grande ideia que a gente teve, pelo contrário, né, a gente fez até da forma menos recomendada, que é começar um negócio sem saber exatamente o que esse negócio ia fazer para crescer, que tipo de mercado a gente ia desbravar, né? Então, quando a gente começou a empresa, a gente escreveu um plano de negócios com 5 possibilidades, 5 ideias que a gente tinha de onde a gente poderia usar os nossos conhecimentos para criar produtos, criar serviços. E a gente chegou à conclusão que a gente tem que testar todas elas. Então, os primeiros 3 anos da empresa foram basicamente fazendo isso, testando as hipóteses, né? Enquanto a gente ia testando as hipóteses, criando produtos, testando a aceitação no mercado, a gente sustentava o negócio vendendo consultoria de serviços de engenharia, que era a nossa especialidade, engenharia eletrônica, software, esse tipo de coisa. E daquelas 5 opções que a gente colocou no projeto, né, no nosso plano de negócios, a quinta era, a última opção, era a opção que realmente demonstrou ali tração de mercado. Então, a gente passou 3 anos testando as ideias que a gente tinha no plano de negócios e a quinta, no final do 3º ano, que a gente foi testar essa última possibilidade, que é uma solução, é um mercado que a gente chama de sinalização digital. E foi esse produto, né? Enfim, aquela hipótese, a última, que começou a tracionar, começou a gerar clientes para a nossa empresa, clientes com receita recorrente, que foi permitindo, então, finalmente, que ela começasse a crescer. E isso aconteceu em 2011, né? Mas assim, o que eu ressalto desse começo foi esse começo, digamos assim, não recomendado. A gente tinha mais a força de vontade de querer construir uma empresa de tecnologia do que a visão de mercado, né? E a gente sabe que, idealmente, você começa uma empresa pelo menos com uma boa ideia do que você vai fazer. A gente não tinha isso, a gente tinha muito mais a energia vital ali de empreendedora, de construir, de se jogar e de arriscar, do que uma ideia de produto, uma ideia de mercado que a gente deveria atacar. A gente foi aprender a importância disso muito depois, né? Mas naquela época, com 24 anos, a gente não tinha isso e a gente
criou a empresa e depois foi pensar em soluções. No começo, a gente não tinha ideia de qual produto ou qual mercado a gente ia atacar. A gente começou a empresa com a visão de sustentá-la vendendo serviços de consultoria em projetos de eletrônica, de lógica, que a gente chamava. Tem uma sub-área do desenvolvimento eletrônico, que é a lógica programável. Então a gente juntou ali o Projetos e o Logic e virou Progic. Então o nome ele vem dessa origem, né? Da origem de como a empresa foi fundada. A Progic hoje é uma empresa cuja missão é ajudar médias e grandes empresas a se comunicar melhor com o seu colaborador. Então, a comunicação dentro das empresas é chave para o resultado do negócio, né? Então, ou seja, as grandes empresas, como elas têm muitos colaboradores, pensam em empresas com mais de 500 pessoas, mais de 1.000 pessoas, é extremamente desafiador todo mundo estar na mesma página, né? Quanto maior a empresa, maior o desafio. E a comunicação é chave para que os resultados cheguem. Então, existe uma necessidade grande dessas empresas por ferramentas que auxiliem esse processo da informação fluir, da informação chegar na ponta. Então, a empresa pode ser que ela tenha 10 unidades, algumas unidades fora do país. Sem ferramentas é muito difícil fazer a informação fluir. Então, o foco da Progic é isso, através de tecnologias inovadoras de comunicação digital, via TV corporativa, via app, via enfim, mailing, soluções que chegam no colaborador aonde ele está, ajudar que essas organizações consigam fazer fluir a informação. A Progic tem essa raiz como empresa de tecnologia, então, e o objetivo é ajudar as médias e grandes empresas a se comunicar com o seu colaborador de forma, né, usando ferramentas digitais. Então, tudo começa num software que a gente chama de SaaS, ou Software as a Service. Os clientes acessam esse software via web. Cada usuário do cliente tem um usuário e senha que ele acessa como se fosse um e-mail. E esse software, através desse software, ele consegue controlar e programar quais conteúdos vão ser comunicados para os colaboradores nos canais que ele escolher. Os canais de comunicação que ele escolher. Nós temos hoje dentre os canais de comunicação que a nossa solução, que a nossa tecnologia oferece, a comunicação pela TV corporativa. Basicamente, TV corporativa, as empresas instalam TVs, monitores, painéis de LED, telões nos seus ambientes de trabalho, nos corredores, nos cafés, nos restaurantes, etc. São espaços em que o colaborador ele frequenta, e aí a gente consegue via comunicação visual, fazer com que aquela comunicação chegue para ele. Então, dentro desse software, o usuário consegue configurar que tipo de comunicado, ele consegue produzir os comunicados de fato, fazer envio de vídeos, etc., que vão ser exibidos nas telas, né? E a TV é um dos canais. Os mesmos conteúdos vão ser enviados para o celular do colaborador através de um aplicativo específico para comunicação interna, que as empresas adotam, também via e-mail, a ferramenta também é integrada com o e-mail, então ela faz disparos específicos de mailings construídos automaticamente, e através também de um portal web que as pessoas, né, as pessoas, os colaboradores podem acessar. Então nós temos um time de tecnologia multidisciplinar. Como o nosso produto ele tem tanto a parte de software de nuvem, quanto a parte de software embarcado, tem a parte de hardware eletrônico também, a gente fabrica, a gente tem a parte de aplicativo para smartphone, enfim, o stack, como a gente chama, de tecnologias que a gente usa para ter a solução que a gente tem para o mercado, é um stack amplo, como eu citei antes. Então, nós temos também um time de tecnologia com especialistas em cada uma dessas áreas. Eu sou o CEO e também sou o que a gente chama de Product Owner, né? Eu tenho essa natureza, essa origem em desenvolvimento de produtos, e até hoje eu especifico o que a gente chama de histórias. As histórias são basicamente descrições de funcionalidades que a gente quer ter, e eu gasto, ou invisto, melhor dizendo, um bom tempo
do meu tempo de trabalho como CEO planejando o produto. E aí, junto com esse time, a gente escolhe as histórias mais impactantes para o cliente, aquelas que vão trazer mais facilidade de uso, ou aquela que vai trazer mais automação do trabalho, etc. E então o time se engaja. Seja isso uma funcionalidade do software web, seja isso uma funcionalidade do software embarcado que roda dentro do nosso produto eletrônico, seja isso até algum requisito específico da eletrônica do produto, por exemplo, o design da carenagem, que tipo de componente eletrônico a gente vai usar. Então, são os desafios de quando você faz uma solução que tem essas disciplinas todas, né? Então, o nosso processo, ele basicamente ele começa nesse desenvolvimento de funcionalidades, que muitas vezes vem do próprio cliente. O cliente comunica, né, e o nosso time de sucesso do cliente, de suporte técnico e também comercial, eles identificam as necessidades. Isso vai sendo alimentado para mim, que tenho esse papel de Product Owner ou, digamos assim, dono do produto. Eu vou escolhendo as que eu acredito serem mais impactantes, as que terem mais relação com as nossas estratégias de futuro. E aí a gente vai negociando com os times de desenvolvimento o que vai ser contemplado no próximo ciclo de desenvolvimento. Os valores da Progic, a gente costuma variar ao longo do tempo, mas a gente costuma manter apenas 3 vigentes. E os 3 atuais são bom relacionamento, critérios elevados e ética. E tem um quarto que eu chamo de humildade, ele pode ter outros nomes, mas normalmente a humildade ele vai e volta. A gente não gosta de muitos valores, porque a gente gosta de ter valores que possam ser facilmente lembrados. Então, atualmente, a tríade é bom relacionamento, critérios elevados e ética. Então, o primeiro e o único que não pode mudar nunca é o bom relacionamento. E quando eu falo de bom relacionamento, esse é um elemento importantíssimo da nossa cultura, é o bom relacionamento entre os progicanos, como a gente costuma dizer, são os profissionais que trabalham na Progic. A empresa se especializou muito em comunicação visual digital, que tem, por exemplo, como um dos seus principais carro-chefes aqui na Progic, a TV corporativa, esse canal digital de comunicação por telas em grandes empresas. E nisso a gente realmente já é muito consolidado no Brasil. Então, em 2020, a gente começou a ampliar o escopo de entrega do nosso produto para que essa comunicação toda que vai chegar no colaborador via a TV, ele chegue também por outros caminhos, por um aplicativo de celular, por e-mail, né, através do mailing corporativo, por um portal web e por novos canais de integração também. Então hoje a grande aposta da Progic, já desde 2020 e agora em 2022 tendo se intensificado bastante, é a nossa solução se transformando e a empresa mudando o seu posicionamento de uma empresa líder em comunicação interna pela TV corporativa para uma empresa líder em solução digital de comunicação interna por multicanais. Então a ideia é que, desse novo posicionamento, a ideia é que o nosso usuário, ele com poucos cliques consiga fazer a comunicação, a informação dele chegar e alcançar todos os colaboradores, independente do canal que ele usa para consumir aquele conteúdo. Se é pela TV, se é pelo celular, se é pelo e-mail, se é por uma página web, se é pelo WhatsApp. Então, essa é a nossa grande aposta para o novo patamar de crescimento que a Progic deseja alcançar. Nós temos vários clientes que usam a solução da Progic em suas filiais na América Latina e na Europa. Então a gente não tem uma presença física ainda nesses países. Nesse ano, no final de ano de 2022, a gente está começando a estruturar uma unidade da Progic na Argentina para poder explorar mais diretamente os clientes nativos desses países da América Latina. Mas atualmente a nossa solução ela só alcança esses países através dos nossos clientes multinacionais que usam no Brasil e que querem fazer também a comunicação chegar nos países em que eles têm filiais. O principal desafio que a gente enfrenta hoje para o nosso crescimento é a busca por profissionais de tecnologia.
Como todos sabem, esse é um mercado que está com uma demanda muito elevada, né? Inclusive o mercado de trabalho de profissionais da área de tecnologia de desenvolvimento de software, ele acabou virando global, então a gente compete com empresas aqui do Brasil, empresas da Europa. Então, são muitas empresas demandando profissionais de desenvolvimento tecnológico e o mercado não forma suficientes profissionais para atender toda essa demanda. Então, eu diria que o principal desafio hoje é esse, é fazer crescer o nosso time de tecnologia e trazendo profissionais aí que consigam manter esse patamar de excelência que a gente tem hoje. Uau! Um simples desejo de empreender se transformou aí numa startup incrível. Para inovar, basta estar atento ao mercado, não é mesmo? E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo de empreender com base na tecnologia, a nossa convidada de hoje é especialista em gestão de equipes e formação de lideranças, Márcia Pires. Mas só depois do intervalo. A gente já volta, não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o Projeto Startup e a nossa convidada hoje é especialista em gestão de equipes e formação de lideranças, Márcia Pires, vai conversar com a gente sobre a startup Project. Márcia, seja muito bem-vinda! Tudo bem com você? Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para a gente começar, Márcia, vamos falar um pouco sobre o mercado da tecnologia. Hoje pode-se dizer que é o mercado com mais possibilidade de crescimento e que pode abranger as mais diversas áreas, como a gente viu na história de hoje, não é mesmo? É isso mesmo, Camila. Tecnologia é alguma coisa que hoje virou praticamente uma regra de empresarial, uma regra de negócio, uma regra, inclusive, da vida pessoal de cada um de nós, né? A gente já não se vê mais sem ela. Tá aí o celular que não nos deixa mentir, por exemplo, né? Então, as empresas estão realmente obrigadas, de certa forma, a transformar o seu ambiente de trabalho, fazendo uma transformação digital. Quer dizer, hoje as questões têm a ver realmente com a digitalização, com a tecnologia. A tecnologia é o meio mais importante que os empresários, empreendedores têm para chegar perto de um cliente. Com certeza. E, Márcia, qual é o primeiro conselho para quem quer investir aí nesse mercado da tecnologia? Olha, acho que a gente, antes de tudo, ainda que perceba com clareza a importância da tecnologia, né, a gente tem que pensar que uma empresa, ela é uma resposta a um problema da sociedade, que a gente chama do consumidor. Quer dizer, se eu não tenho um problema para resolver, dificilmente eu coloco uma empresa em pé. Ou seja, a tecnologia é o meio de descobrir qual é este problema e depois de entregar uma solução satisfatória para o consumidor. Né? Então, é muito valioso, é muito importante a gente entender que a tecnologia é um recurso, um meio, uma forma de tornar alguma coisa útil para alguém. Ou seja, eu tenho um problema, enxergo esse problema, transformo isso com a ajuda da tecnologia num negócio e chego assim perto do consumidor com uma solução, alguma coisa que ele precisa, alguma coisa que não existe pronta, alguma coisa que ninguém pensou ainda. E aí ele realmente consegue funcionar, colocar-se em pé como uma empresa. O lucro, como é que ele deve ser projetado? A curto, médio ou a longo prazo? Pergunta difícil essa, viu, Camila? Porque quando a gente pensa em empreendimentos ao estilo de uma startup, né, a gente é como se a gente
mexesse no avião andando, né? Quer dizer, a gente ainda não sabe onde ele vai dar. A gente não tem o mapa, o roteiro, o caminho definido. Eu vou chegar lá. Né? Eu tenho um grande desejo, um grande impulso. O meu motor é realmente criar alguma coisa nova, do zero, que resolva o problema, um tipo de problema. Mas em se tratando de lucro, a gente tem que pensar que o exercício antecede o resultado em se tratando de uma startup. Né? Por isso que a gente diz que o empreendedor de startup ele é mais amigo do risco. Ele vai arriscar mais para tentar acertar mais. Né? Então, o lucro, em geral, no curtíssimo prazo, é para você funcionar. As startups, em geral, elas são enxutíssimas. Né? E elas, na prática, ainda estão numa linha de sobrevivência. O lucro vem a hora que ela encontra um formato de negócio e começa a escalar. Portanto, ela é um exercício de curto prazo e eu tenho que prever quantas pessoas, como é que eu funciono nesse momento em que eu ainda não tenho um negócio pronto, formatado. Eu tenho que buscar muita pesquisa, investigação, isso custa também, mas é um tamanho miúdo que a gente diz, que eu estou começando com uma estrutura muito pequena, e eu não estou visando lucro, eu estou visando a descoberta de um negócio que depois, em escala, vai me dar lucro. Então, o lucro está projetado para lá na frente, depois, né, que essa empresa está, vamos dizer assim, desenhada, formatada, testada. Uma palavra muito importante nas startups é testar rápido e corrigir rápido. Então, testou, corrigiu rápido, ela vai ganhando, aí eu vou projetar o lucro para o médio e o longo prazo. E Márcia, para a gente finalizar, qual a dica que você dá para a equipe da Progic e para quem está nos assistindo? Vejo que a Progic hoje como empresa, ela já passou por várias etapas. Hoje ela já é sólida, está aí no mercado, né? E com certeza, se a gente pensa no percurso, na trajetória dessa empresa, ela deve ter enfrentado muitos desafios, né? Para chegar ao momento que ela está. Então, quando a gente pensa em conselhos, a gente fala, primeiro precisa uma determinação muito forte, quer dizer, um conselho do tipo, muita resiliência, porque o cenário é um cenário sempre de incertezas. Quando você fala em startup, como eu falei, você tem que conviver com muito mais perguntas do que com respostas. As respostas vêm com o tempo. Então, paciência, resiliência, envolvimento, trazer pessoas que partilham do seu mesmo sonho, né? Criando aí gente curiosa, criando gente investigativa, que tem uma dedicação, às vezes, diuturna, né? Só pensar naquilo, né? Quer dizer, parece que brincadeira, mas as startups têm muito desse perfil, né? De pessoas que ficam diuturnamente buscando, investigando, escrevendo, desenhando planilhas, etc. Então, a recomendação, o conselho, se a gente já pode dizer, é, de fato, muita disciplina e determinação. Disciplina porque não é você não pode planejar ter uma startup 10 anos. Você tem que planejar ter uma startup de pouco tempo. Quer dizer, em 2 anos você tem um negócio, vamos dizer assim, formatado, pronto, testado, experimentado. Quer dizer, é uma luta contra o tempo. Então, é preciso resiliência, é preciso curiosidade, é preciso disciplina para todo dia trabalhar numa coisa que ainda está por se desenvolver completamente, entendeu? É um pouco do conselho que eu dou de paciência, disciplina e muita persistência. Perfeito! Eu conversei com Márcia Pires, especialista em gestão de equipes e formação de lideranças. Muito obrigada, Márcia, por sua participação hoje aqui no nosso programa. Eu é que fico muito satisfeita, agradeço o convite mais uma vez e espero poder ser útil aí a vocês com esse foco em startups, que é um ambiente muito valioso para o mundo corporativo brasileiro. E o programa Projeto Startup fica por aqui. Obrigada também pela sua companhia e eu te aguardo no próximo Projeto Startup, hein? Até lá!